Você sabia que já foram lançados mais de 200 jogos do Super Mario dos mais diversos gêneros? E afinal, de onde veio o nome Mario, que batizou um dos games mais amados de todos os tempos? Você sabe qual o maior sucesso e o pior fracasso da franquia Super Mario? Se quiser descobrir tudo isso, é só colar com a gente que vamos te contar tudo sobre a franquia do melhor encanador dos games. Com todo respeito ao Ben 10. Sai fora! A história do Super Mario no mundo dos games começou em 1981, quando Shigeru Miyamoto, responsável pelo desenvolvimento de jogos da Nintendo, queria dar um upgrade nos games da empresa. E a verdade é que a Nintendo tava na maior pindaíba na época. Eles na verdade queriam fazer um game do Popeye. Você lembra dele? Mas como eles estavam quase totalmente quebrados, não tinham a grana para pagar o uso de imagem do marinheiro comedor de espinafre. Foi aí que Miyamoto começou a desenvolver um personagem de roupa vermelha, bigode e chapéu, que pulava o tempo todo. Assim surgiu o Super Mario, que depois de pouco tempo, acabou se tornando o mascote da marca. Tamanho foi o sucesso. Você já pensou no Popeye pulando monstrinhos e quebrando caixinhas? Difícil, né? E esse foi o início da linha de games do Super Mario, que soma mais de 200 jogos lançados por enquanto. E vamos te mostrar os jogos de maior destaque ao longo do tempo, por motivos diferentes. Vamos lá, começando pelo início. E lá vamos nós! Em 9 de julho de 1981, ainda um mero coadjuvante, o personagem foi lançado no jogo Donkey Kong, que já possuía relativo sucesso na época. Em seu lançamento, Mario nem se chamava Mario. Na verdade, ele era chamado de Jumpman, que significa saltador. E mais, ele era um carpinteiro. O motivo dele usar um chapéu era porque sairia mais barato do que colocar um cabelo. Vamos lembrar que a Nintendo estava mais quebrada que estudante naquela época. Não. Ele tem toda a razão. Aí já viu, né? Outra questão interessante tá no fato do porquê da roupa do Mario ser vermelha. Foi simplesmente para poder destacar os seus bracinhos e tornar o personagem mais interessante e realista para os jogadores da época. Maravilhoso! Pois é, os detalhes fazem a diferença. E que diferença! Vamos combinar que é estranho pensar no Mario sem o seu chapeuzinho e sua roupa vermelha. É muito esquisito, né? Eu nem sei quem você é. Essa foi a primeira vez que o personagem teve um nome de fato. Minoru Arakawa, então presidente da Nintendo, batizou o homenzinho bigodudo de Mario. E o mais legal é que ele deu esse nome ao personagem em homenagem a Mario Segale, que foi o dono do primeiro depósito utilizado pela Nintendo. E adivinha só, Segale era italiano. Por esse motivo, Mario ganhou aquele sotaque típico italiano. Deixa comigo, sem problema! Foi nesse jogo que Luigi apareceu pela primeira vez com sua roupa verde, que marca o personagem. Também foi a primeira vez que as tartaruguinhas, que seriam inimigas do Mario, apareceram. Depois elas passariam a se chamar Koopa Troopas. Inclusive foi nesse jogo que o Mario oficialmente se torna um encanador, já que toda a planta do game se passa em encanamentos, e as plataformas são azuladas, com aspectos similares à água dos encanamentos. Esse foi o jogo que tornou o Super Mario de fato conhecido mundo afora, e não apenas no Japão. Foi nesse ano que a Nintendo lançou seu primeiro console, o NES. Mesmo que ele já tenha surgido 2 anos antes no Japão com o nome de Famicom, foi em 1985 que ele foi lançado nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. Foi aí que de fato os jogos do Mario Bros alcançaram voos mais altos e se popularizaram ainda mais no mundo. Pelo NES ser mais barato que os concorrentes, jogar videogame começou a se tornar uma realidade para muitos. E foi aí que o Super Mario entrou na casa de milhões de crianças pelo mundo todo. Nesse game, pela primeira vez, foram apresentados muitos personagens icônicos da franquia, como a Princesa Peach, Toad, o cogumelo, fiel escudeiro da princesa, o grande vilão Bowser, que é o chefe dos Koopa Troopas, os Goombas e as plantas piranha. Além de tudo isso, foi a primeira vez que a música, aquela musiquinha nostálgica do Mario, foi apresentada. A maior novidade do jogo de console de 1988 era que agora o jogador poderia escolher entre 4 personagens para jogar: o próprio Mario, seu irmão Luigi, a princesa Peach e o amigável cogumelo Toad.
sendo que cada um deles teria suas próprias características, como forças e fraquezas, o que tornava o jogo bem mais interativo e divertido, trazendo múltiplas opções para quem utilizasse. Pela primeira vez podemos ver um jogo do Mario com uma mudança significativa de cenário. Na verdade, o jogo levava o Mario e o gamer juntamente para diversas partes do mundo, o que foi muito interessante para a franquia, porque antes os jogos se passavam só em encanamentos e no reino dos cogumelos. Inclusive, foi a primeira vez que Mario voava em uma pequena aeronave, talvez um prelúdio para outros games? Quem sabe? O novo jogo era bem diferente do seu antecessor direto, Super Mario 2. Ele apresentava muitas novidades, como por exemplo a opção de escolher o campo temático que desejaria jogar e até mesmo qual caminho seguir, o que trouxe uma grande diversidade de opções para os jogadores poderem desfrutar, sendo que cada caminho possuía suas próprias características e segredos. O sucesso foi tanto que o jogo vendeu mais de 2 milhões de unidades. Ele só se tornou o jogo mais vendido da história dos Estados Unidos, pelo menos na época. No mesmo ano de Super Mario 3, a Nintendo lança o primeiro jogo que traz, vamos dizer assim, uma diversidade de profissão para o Mario. Nesse game ele é um médico, e basicamente consiste em um jogo de quebra-cabeça, onde as peças eram semelhantes a pílulas. Ele foi lançado para Game Boy apenas, e por incrível que pareça, ficou muito famoso. Voltando para o campo dos consoles, Super Mario World foi lançado também para o NES. Os gráficos e cores do jogo tiveram uma melhora considerável, com muitos detalhes e melhorias que fizeram a diferença para quem joga. Podemos dizer que foi um grande salto tecnológico para a época, e realmente foi um grande passo para a franquia Super Mario. Outra coisa que marcou foi o surgimento do querido Yoshi, o dinossaurinho companheiro do Mario em suas aventuras. O jogo também contava com uma enorme quantidade de cenários e temas para jogar ao redor do globo. Provavelmente esse deve ser um dos, se não o segmento mais amado de toda a franquia. As corridas. Todos os personagens relevantes da franquia participam do jogo, até mesmo o Donkey Kong. Não podemos deixar de destacar que o perverso Bowser também tá lá. Muitos companheiros do Mario também, como Luigi e Toad. O game conta com uma grande diversidade de pistas com dificuldades e características que tornavam um jogo extremamente empolgante e divertido. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, #MarioBros, pra gente saber que você também é fã desse encanador irado dos games. No mesmo ano, esse outro jogo pra Game Boy do Mario foi lançado. O game foi muito amado e fez sucesso, se tornando a referência de jogos do Mario para consoles portáteis. No joguinho, pela primeira vez, aparece o infame Wario, um conhecido da infância de Mario, e que engrossaria o coro de rivais do encanador bigodudo. Como a lista contém apenas os jogos de maior destaque do Super Mario, esse não poderia ficar de fora. Mas como um destaque negativo, eu tô passada, chocada. Sem sombra de dúvidas, é o pior dentre os jogos do simpático encanador. Os gráficos e controles são desajeitados, e o design bem ruim. Se você nunca jogou essa versão, não estrague suas boas lembranças do Mario com eles. Ai, ninguém merece isso. O jogo contava com versões infantis tanto de Mario quanto de Bowser. Você já imaginou como seria um bebê de bigode? Esquisitaço. Pois é, eu gosto de pensar que Mario já nasceu com um pequeno bigode, que é sua marca registrada. O jogo apresentou o mago Koopa Kamek como lacaio e servo de Bowser. Nesse ano foi lançado o lendário Nintendo 64, que faz parte da história de muitos pais e mães atuais. O game elevou o patamar de qualidade a um outro nível, já que incluiu todos os detalhes do jogo em 3D pela primeira vez. O aumento de jogabilidade e gráficos é nítido. O jogo se tornou muito mais dinâmico. Isso fez com que o personagem estourasse mais ainda. Inclusive, essa foi a primeira vez que foi adicionada a voz do personagem aos jogos, papel que coube ao dublador Charles Martinez. It's a me, Mario! Woohoo! Let's go! Um ano antes, em 2001, foi lançado pela Nintendo o console GameCube. Ele trouxe gráficos melhores se comparados com o Nintendo 64, o que deixou o jogo mais fluido. Também foi aí que Bowser Jr., travesso filho do Bowser, foi apresentado. Difícil pensar nele como um pai de família. Em 2004, a Nintendo lançou o DS, um novo tipo de console portátil,
meio que o substituto do Game Boy. Mesmo que com gráficos muito bons se comparados com os antigos Game Boys, o jogo retornou a estilo de plataforma lateral, sem o 3D. Em 2007, a Nintendo lançou o Nintendo Wii, e juntamente com ele veio o novo game do Mario. O game elevou literalmente o nível, retirando o Mario da Terra e mandando ele para o espaço sideral. Mario viaja de planeta em planeta e de galáxia em galáxia, em temas extremamente bem trabalhados. Uma sequência direta da versão anterior tinha sido planejada para se chamar Super Mario Galaxy More, só uma versão melhorada do anterior. Mas os desenvolvedores tiveram tantas ideias novas que o jogo ganhou uma vida própria, digamos assim. Muitos detalhes novos foram adicionados, como ambientes dinâmicos e funcionalidades novas. Foi considerado um dos melhores jogos do Mario e vendeu 7 milhões de cópias no mundo todo. Em 2011, a Nintendo inova mais uma vez e lança o seu melhor console portátil, o Nintendo 3DS. Tinha esse nome porque o console de mão apresentava jogos em 3 dimensões pela primeira vez. Os gráficos eram realmente muito bons. O jogo é o 11º título da franquia específica Mario Kart. Possui circuitos antigravitacionais e muitas pistas inéditas. Ele foi lançado para o Nintendo Wii U e depois transportado para o Nintendo Switch. E sem sombra de dúvidas é o maior sucesso dos jogos do encanador aventureiro. Ele vendeu aproximadamente 41,5 milhões de cópias. Shopping da Iba. Essa foi a primeira vez que um jogo do Mario com excelentes gráficos foi lançado exclusivamente para celulares. Foi uma adaptação de mercado que a Nintendo executou, deixando de ficar exclusivamente em consoles. Mas pouco tempo depois foi lançado outro console da marca, o Nintendo Switch. Nesse jogo, o chapéu do Mario se torna um personagem, o Cap. Acredito que isso aconteceu também porque a Nintendo agora tinha dinheiro suficiente para fazer os gráficos do cabelo do Mario. O jogo apresentou a primeira música tema vocal da franquia, Jump Up Superstar. Para comemorar o 35º aniversário do primeiro jogo solo do Mario, a Nintendo lança o Super Mario 3D All Stars, uma edição limitada que reuniu 3 jogos em um só game: Super Mario 64, Sunshine e Galaxy. Sinceramente, eu queria um desses. Uma versão do Super Mario World pro Nintendo Switch, mas com um adicional, chamado de A Fúria de Bowser. Pros fãs de gatos, esse jogo traz a opção de jogar o Mario em um mundo aberto tridimensional, com uma roupinha de gato. Mario deve completar desafios e coletar Cat Shines. Foi o jogo mais vendido nos Estados Unidos em seu mês de lançamento, fevereiro de 2021. Esses foram os principais jogos do Super Mario lançados até hoje. E o sucesso dos jogos dele são tão grandes que ainda esse ano vai ser lançado o primeiro filme animado do encanador nos cinemas. E aí, você tá ansioso pra assistir o filme do Bigodudo Aventureiro? A gente tá contando os dias. Até a próxima!